Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai conversar com a Emanuele Mourão. Ela é empreendedora e influencer. Como eu estou entrando no meio digital, ela está vindo para dar mais uma aulinha para a gente em como a gente caminhar para o caminho do digital aí. Oi, Emanuele, bom dia. Bom E dia. fala para a gente, conta um pouquinho da sua história, o seu desenvolvimento até chegar ao empreendedorismo, teu caminho para se tornar uma influencer. Primeiramente, obrigada, viu, gente, pelo convite. Então, tava aqui nos bastidores conversando com a Rita, né, contando um pouquinho já como é que era a minha história pra ela. E eu entrei no digital muito que de uma forma natural, né? Eu comecei a postar dicas no Instagram com as minhas próprias amigas. Então, eu sempre gostei muito de moda. Então, eu postava muito look do dia, dava dica de roupa, ai, pra tal ocasião, você usa essa roupa. E aí eu fui me interessando por isso, só que eu era funcionária de uma empresa. Então, assim, eu levava isso mais como um hobby, não era algo que eu pensava, eu vou virar influenciadora de moda. Você já foi CLT? Já fui CLT, eu deixei de ser CLT tem só 3 anos. Então foi ontem, assim, que foi quando eu comecei a minha marca de moda, que aí eu vou chegar lá. Mas eu era CLT e aí eu dava essas dicas meio que como hobby. Então eu comecei no digital muito de forma natural, como eu acho que a maioria das pessoas. E aí depois de um certo tempo eu comecei a perceber que eu poderia monetizar essas minhas dicas, esses meus achados, esse meu conhecimento. Então, eu fui me aprofundar nesse meio. Então, assim, eu me formei em marketing, eu sou formada em marketing, comecei a fazer uns cursos relacionados à moda. Então, fiz curso de consultoria de moda, fiz curso de visagismo, fiz alguns cursos que pudessem me dar mais bagagem e propriedade para eu falar sobre aquilo. E aí, eu fui conciliando o CLT com o Instagram, que na época, assim, não me dava dinheiro, assim, muito dinheiro, mas você já ganhava ali um look do dia, você já ganhava uns mimos ali das marcas. E aí eu percebi que realmente era aquilo que eu queria, só que eu não queria só isso. Então eu percebi que eu poderia usar o digital e a minha expertise ao meu favor para montar o meu próprio negócio de moda. E a transição de carreira aí, quanto à dificuldade, até para as mulheres que podem estar se enxergando, a dificuldade que foi sair do CLT para se tornar empreendedora. Pois é, nesse meio tempo que eu comecei a virar blogueira, né, eu ainda tava no CLT. Então, meio que eu fui percebendo quais eram as oportunidades. Eu sempre falo para as pessoas assim, muita gente fala, ai, larga tudo para começar. Gente, se você tem boleto, você tem que ter, assim, um mínimo de pé no chão para saber em que momento você pode fazer isso. Então, eu fui fazendo essa transição de forma muito gradativa. Eu primeiro fui analisar qual eram as minhas potências ali, as minhas forças, o que eu gostava, o que eu realmente sabia. Então eu sabia que eu amava moda e sabia que eu poderia empreender naquilo. E aí antes de largar o meu emprego, eu fui pesquisar qual que era o mercado que eu queria me inserir. Eu sempre gostei muito de alfaiataria, de moda mais básica. Só que eu não queria realmente isso. E aí eu percebi um gap no mercado de moda fitness, onde você tinha roupas muito boas, caras, muito caras, assim, tipo legging de R$ 300 pra você malhar e tudo mais. E tinha as marcas de fast fashion. E aí eu mesma, quando eu comecei a treinar, eu só comprava as mais caras, porque eu gostava de coisa boa, mas eu não tinha variedade pra treinar todos os dias da semana com uma roupa diferente. E eu percebi, bom, eu acho que eu posso investir nisso. E foi aí que eu comecei, antes de largar 100% do meu emprego, a revender moda fitness. Eu vinha, inclusive, aqui para São Paulo para comprar roupa. Comecei a comprar no Rio também roupa para revender. E aí eu fui percebendo, cara, isso aqui tem potencial e eu preciso me dedicar. Foi aí que eu resolvi pedir demissão do meu trabalho, que era uma empresa ótima, eu já estava 3 anos e pouco na empresa, tinha um salário ok, enfim, era reconhecida, valorizada. Mas eu percebi que se eu fizesse isso, eu ia conseguir realmente me sentir realizada. E foi aí nesse momento, tipo, eu testei primeiro um pouco antes de arriscar tudo. Aí, como é que você fez para. Qual foi a sua escolha? A gente até estava falando antes. Moda fitness, ok. Existem Aham. muitas marcas, muito material bom, já existe muito no mercado. Qual foi a sua avaliação para entrar no mercado com localidade? Porque você seria mais uma. Muitas Sim, pessoas começam a vender a mesma coisa, o sim, mesmo produto. sim. Como é que foi sua análise para chegar naquilo que você desejava e alcançar o seu objetivo? Que eu percebi no fitness? Que existia um mercado muito aquecido, só que eles olhavam muito para uma direção, que eram as pessoas que já eram magras, que tinham um corpo
padrão, né? Diga-se de passagem. E eu comecei a pegar, tipo assim, e as pessoas que gostam de treinar, mas que não vive do corpo, que não tem esse foco principal, tipo, ai, você é atleta, bodybuilder, modelo, enfim. E eu percebi que essas marcas maiores, elas, até nas propagandas, se você pegar pra olhar, você vê muita mulher magra, modelo, uma beleza mais tradicional, de que a gente está acostumado a ver. Então, quando eu comecei, eu sabia que o meu produto era uma commodity, que se eu vendesse uma legging preta, 300 outras pessoas vendem a mesma legging preta. Mesmo agora eu produzindo, a pessoa, como eu te falei, a pessoa pode comprar a roupa e copiar. E aí eu pensei que o maior diferencial da minha marca ia ser as pessoas que a gente atende. Então, o nosso público hoje ele é formado por mulheres reais. Tanto que o nosso slogan é para mulheres reais e corpos plurais. São mães, empresárias, pessoas que trabalham, têm uma vida corrida, mas que gostam de cuidar da saúde do corpo. Não só por estética e beleza, mas por uma questão de saúde mesmo. E aí a gente começou a fazer com que essas clientes fizessem parte da nossa marca. E aí a gente começou a criar peças para essas clientes. Então, todas as peças da nossa loja levam o nome das nossas clientes. E não é. Você personaliza tudo? Não, por exemplo, a gente lançou um cropped que chama Gabi. Esse cropped é de uma cliente, inclusive ela é influenciadora também, muito grande no TikTok. E aí ela é lá de São Luís e ela tava num processo de emagrecimento. Ela tem um projeto fitness de emagrecimento. E ela sempre reclamava das roupas dela. Aí um dia eu convidei essa pessoa pra ir lá na loja escolher, ai, vem aqui, conhecer e tal. E dei uns looks pra ela de presente. E aí, conversando com ela, eu perguntei que tipo de roupa ela gostaria mais. Ela, eu amo suas roupas porque veste muito bem a modelagem. Eu gosto muito de top, desse top aqui, que era um cropped que a gente tem na loja, chama Cláudia, porque ele cobre bem e tal. Eu gosto desses croppeds mais fechados. E aí, numa coleção depois, assim, a gente fez o cropped Gabi, que era um cropped completamente fechado nas costas e na frente. Então, a gente não simplesmente dá o nome pra pessoa, por exemplo, eu vou fazer uma blusa Rita, por dar o nome, tipo, blusa Rita. Eu, através dos feedbacks das nossas clientes, do que elas buscam, a gente cria peças pensadas nessas clientes. Então, por exemplo, agora a gente lançou um macacão que chama Juliana, que é uma cliente nova, que ela ficava, vai, faz um macacão, eu amo macacão. Você cria coleções personalizadas. Isso, pensando, assim, eu crio pensando no que eu quero vender, obviamente, porque é um negócio. Então, eu estudo mercado, tudo isso que a gente precisa para ter um business de verdade. Mas as peças que a gente desenvolve são pensadas no que as nossas clientes querem. Então, diferente de uma marca que meio que te obriga a comprar a roupa que ela quer que você compre, a gente cria a roupa pensando no que você quer usar. O desejo das mulheres é o que você trabalha. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem uma cliente que chama Poliana. A gente não tinha blusa na loja. E a gente sempre percebia que ela usava as nossas roupas, mas sempre tava com uma camiseta. E ela dava um nozinho nessa blusa. Então, a gente criou uma blusa e chama de Poli a blusa. Te deu. Então, assim, tudo tem uma justificativa. Não é, eu vou fazer esse top aqui. Óbvio que eu tento aliar a pesquisa de mercado que eu faço, tendência, desfile internacional, paleta de cor com o que tá na moda mesmo, mas eu tô sempre pegando feedback das clientes para criar. Então, esse foi o maior diferencial da gente, a forma com que a gente vende e atende as nossas clientes. Porque qualquer pessoa pode vender roupa fitness, então eu não teria um diferencial palpável, tipo, no produto, Mas entendeu? você pode dizer que a sua parte de influencer, ela ajudou a sua marca a crescer? Ajudou. Você como influencer se tornando empreendedora, foi o que foi a virada de chave para o seu crescimento? Eu acho que, por exemplo, o fato de eu ter sido primeiro influenciadora me fez perceber melhor o mercado. Eu poderia migrar para um outro negócio, por exemplo, se eu já fizesse um curso de barista e montasse uma cafeteria. Então, todo o pré-conhecimento que você adquire antes de fomentar um negócio vai te ajudar. E aí eu fui para a mesma direção. Mas óbvio que, por exemplo, as pessoas já confiavam em mim, na minha marca pessoal. Então, isso fez diferença, sim, óbvio, a Emanuele Mourão lançou uma marca e ela só divulga marca bacana. Eu nunca me associei a minha imagem pessoal com marcas duvidosas. Então, joguinhos de azar, marcas que fazem uso de mão de obra escrava. Então, sempre eu já recusei trabalho que pagava bem por conta de não ter aquele perfil da empresa, o propósito da empresa alinhada com o meu. Então, esse cuidado que eu tive, mesmo muito assim, pequena, me ajudou a ter uma confiabilidade. Então, as pessoas confiavam em mim. No início, as pessoas compravam por mim,
E hoje tem gente que nem me conhece, tipo, nem sabe quem eu sou. Tipo, a marca já tá maior que eu. E é exatamente isso, assim, no início ajudou muito, porque eu realmente tive esse cuidado com a minha marca pessoal, com a minha imagem. Então, talvez, mesmo que eu não fosse influenciadora, mas de repente uma mulher que quer começar um negócio e ela tem um perfil completamente, por exemplo, ela quer montar uma clínica de estética, mas o perfil pessoal dela do Instagram só tem festa, bebida e a pessoa fuma. Isso não conversa com o que ela quer vender. Então, eu sempre falo isso. Nós somos influenciadoras, independente se você tem 1.000 seguidores, 10.000, 1 milhão, não importa. Tipo, da hora que você sai de casa, você já influencia as pessoas como elas te veem, como você se comporta. Então, se você quer ter uma clínica de estética, no mínimo você tem que cuidar da sua saúde. Mesmo que você faça tudo aquilo que eu falei, tipo, de fumar, você não precisa ficar expondo isso. Então, Que eu não é o acho. ideal, né? Exatamente, porque A não gente casa. acredita que o ideal é a gente realizar aquilo que a gente acredita. Então, Sim, aquilo que a gente acredita está ligado diretamente ao nosso comportamento. A exatamente. forma com que a gente vive, a forma com que a gente se alimenta. Eu não vou vender produto saudável se eu só gosto de comer fast food. Exatamente. E assim, até comentei com você, né? A gente estava aqui nos bastidores conversando. Às vezes as pessoas querem fazer por fazer. Quer empreender por empreender. Ah, porque fulana montou uma marca de biquíni, tá dando super certo. Vou vender biquíni também. Mas tu nem vai na praia. Tu nem gosta de praia. Tu não viaja pra praia. Então, tipo assim, tu quer fazer porque o outro tá fazendo. Então, é essa autoavaliação de você olhar pra si e falar assim, o que que eu posso fazer? O que que eu já faço na minha vida que eu posso monetizar? Seja o conhecimento, que você pode, né, virar palestrante, mentoria, consultoria, enfim, ou um negócio físico mesmo, desde um e-commerce, uma loja, enfim, não importa. Então, assim, ser influenciadora me ajudou bastante, óbvio, porque eu já tinha ali o conhecimento dentro do nicho que eu iria atuar, mas mesmo que eu não fosse influenciadora, eu já teria um cuidado com a minha imagem. Tanto que nas mentorias que eu dou para as minhas alunas, eu falo, o teu Instagram tem que estar aberto. Ah, mas eu não sou blogueira, mas não importa. Você é a principal influenciadora da sua marca. Então, ninguém é melhor do que você para contar a história do seu negócio. Mesmo que você tenha outras influenciadoras fazendo propaganda, divulgando o teu produto, você é a maior influenciadora da sua marca. Então, assim, vamos explicar um pouquinho agora, então, para as mulheres empreendedoras, sejam formais ou não formais. Você que já tem uma bagagem e teu desenvolvimento foi plena pandemia. Então, Isso. você é um estudo de caso excelente para a gente trabalhar. Vamos mostrar para as mulheres empreendedoras como é que você pode estar ajudando nas mentorias e as que mesmo que não tenham, que não façam, que não Aham. por N motivos, o que você indicaria, o passo a passo? Você passa para a gente da mentoria, mas dá também uma palhinha Do que a sobre pessoa poderia fazer para poderia começar. fazer isso. Eu costumo falar que o primeiro passo é realmente você se perguntar: por que que eu quero empreender? Tipo, qual que é o seu objetivo, né? Porque existem empreendedores e empreendedoras. Você quer empreender para fazer uma viagem, para juntar um dinheiro extra, para pagar a faculdade, ou para botar seu filho numa escola melhor, ou você quer empreender para ter um legado, para ter um negócio, para construir algo. E tudo bem fazer um negócio só para ter uma grana extra, não tem problema nenhum nisso. Mas o primeiro passo é por que que você quer. Quando você entende seu porquê, você começa a montar suas metas. Então, eu quero porque eu quero ter a maior marca de moda fitness do Brasil, ou porque eu quero vender para todos os países, enfim. Ou eu quero para juntar um dinheiro para fazer uma viagem, enfim, o seu porquê. Depois que você encontra o seu porquê, você vai entender para quem. Para quem que eu vou vender? Tipo, por quê e para quem? Aí eu vou vender, no meu caso, para mulheres que têm uma faixa etária de X idade a X idade, que tenha X poder aquisitivo. Você vai entender para quem você vai vender aquele produto. Então, se você vai, por exemplo, vender bolo de pote, para quem você vai vender, né? Ali. Então, o meu público vai ser universitário. Tem muita gente na época que eu fazia faculdade que vendia doce no intervalo da aula. Então, a pessoa estava vendendo ali para a galera da faculdade. Então, para quem que você vai vender? E depois é o seu como. Como que você vai fazer isso para chegar ali no objetivo do seu porquê? Então, eu sempre falo, não adianta você querer fazer porque o vizinho tá fazendo e tá dando certo, ou porque a sua amiga fez, ou porque você olhou na internet e acha, ai, olha, a Manu tá fazendo, nossa, deve estar nadando em dinheiro. Gente, o buraco é tão mais embaixo do empreendedor, é tão mais embaixo que as pessoas não fazem a menor ideia do rolê que é. E por isso que muita gente desiste. Só para complementar, eu diria que junto a tudo isso, primeiro você descobre o seu porquê, vai lá, monta seu objetivo,
Mas não se esqueça que você tem que seguir com planejamento, Sim. para não ter frustração no meio do caminho, né? E aí, por exemplo, indo pro lado da mentoria, né? O que que eu faço? Pra quem não sabe, eu dou mentoria. Então, principalmente, o meu foco é 100% em mulheres. Eu foco muito nisso. Como eu tava te falando antes da gente começar, eu acho que a gente precisa muito se ajudar. Então, eu vejo que é muito carente disso. Quando eu comecei, não tinha, tipo, essa quantidade de informação que a gente tem hoje, porque na pandemia começou a disseminar muito isso de concurso, mentoria e tudo mais. E não tinha nada nichado, assim. Ah, eu vou te ensinar a montar o seu negócio de moda. Não tinha nada muito específico. Então, eu quebrei muito a cara sozinha. Então, na minha mentoria, eu sempre indico às pessoas: vamos montar aqui o seu business plan. Como que você vai vender para a pessoa entender quais são os canais de venda? Porque às vezes a pessoa quer começar, ai, mas eu quero montar uma loja, mas você não sabe nem qual é o seu público ainda. Porque você tá preocupada em, tipo, ter uma loja. Como você vai, tipo assim. E às vezes a pessoa investe muito numa coisa que ela nem sabe se é aquilo mesmo. Porque ao longo do processo, por exemplo, eu comecei com moda fitness, aí no meio do caminho eu falei assim, ah, vou fazer umas roupas casuais, aí depois fiz uns biquínis, ou seja, você vai se perdendo porque você tá se descobrindo. Então, ter um norte, né, um planejamento, saber realmente o que você quer, como que você vai fazer, e traçar metas de curto, médio e longo prazo. Não adianta querer meter os pés pelas mãos. Isso acontece muito. E no meu Instagram esses dias eu falei sobre isso. Falei assim, por que que vocês acham que muita gente com dinheiro e influência, blogueira, empresária, artista, celebridade, atriz, enfim, monta um negócio e meses depois dá errado? Você deve conhecer várias pessoas assim. E gente famosa, tipo assim, que tem dinheiro, que tem seguidor. E por que que dá errado? E aí eu fiz esse questionamento, né? E conversando lá com o pessoal do meu Instagram, eu falei, gente, é por isso que a pessoa quer tudo. E acha que só o dinheiro e só a influência é o suficiente. Mas para ter um negócio de verdade, precisa de mais. Queira muito, queira sempre uma coisa de cada vez, né? Exatamente. Quem quer tudo não tem nada. Então, assim, não adianta você querer começar grande. Pensar grande é uma coisa, mas começar pequeno é importante. Então, traçar metas, traçar planos, objetivos, se aliar às pessoas certas. Então, por exemplo, quando a pessoa vem até mim, ah, eu queria fazer uma mentoria, e eu abro, assim, no máximo 3 pessoas no mês, porque eu preciso acompanhar essa pessoa por um período de tempo, né? E eu tenho a minha vida, os meus negócios, então não daria para fazer isso de uma forma tão específica para tanta gente. As pessoas ficam assim, como que você consegue? E não sei o quê. Gente, é pé no chão. É planejamento. Tipo, é você saber e confiar em pessoas. Porque se hoje eu posso estar aqui em São Paulo, daqui a pouco eu vou pro Rio, com o meu negócio rodando lá no Maranhão, é porque eu tenho uma equipe que me ajuda. Então, saber Então, delegar. vamos falar agora, então, um pouquinho, até desculpa o corte, do teu negócio no Maranhão, por que da escolha no Maranhão, Ah, a sim. sua decisão, você já tinha falado sobre o teu público lá, como você Aham. encontrou. Explica para as pessoas, até para as mulheres do Maranhão Sim. e para mulheres que estejam aqui, que também tenham condições e que elas possam viabilizar e para outras localidades onde o mercado seja melhor. Sim. A análise de mercado é o mais importante. É, nesse caso foi bem isso mesmo. Eu analisei o mercado. Eu já moro no Rio, vai fazer 15 anos ano que vem. Só que a minha família toda é do Maranhão, eu vivi por 18 anos lá. E aí, quando eu montei a NIT, né, que é a minha marca, eu tava no Maranhão. E aí eu comecei a crescer como influenciadora lá. Por ser uma capital com menos pessoas, então acaba que você consegue, né, ter menos concorrência. E concorrência é bom. E eu não tô falando assim, ai, a pessoa vai começar lá porque é mais fácil. Não, não é que é mais fácil, mas a barreira de entrada é menor. Então, se você tá numa capital como São Paulo, Rio de Janeiro, esses grandes centros, já tem muito do que você está fazendo. Então, assim, se eu tinha a oportunidade de escolher entre o Rio para focar e o Maranhão, tendo a minha percepção de influenciadora lá, que eu conseguiria crescer, que já tinha um público ali cativo, eu escolhi lá por- devido à barreira de entrada ser menor, não que fosse mais fácil. Porque, por exemplo, eu sempre vim a São Paulo para tentar conectar com fábricas e tal, porque lá tem as outras questões. Ou seja, a mão de obra é muito escassa para produção de roupa, não é o forte do Estado, né? Produção de vestuário, indústria têxtil. Então, tem esses outros pormenores. Mas, em contrapartida, tinha isso. Então, eu resolvi focar lá por ter a barreira de entrada menor, por eu já ter tido, né, aquela questão da influência digital, de ser reconhecida lá. Então, para mim, isso ficou mais evidente. Tipo, essa escolha é melhor.
E às vezes acontece muito disso. A pessoa quer começar pensando assim, ah, não, mas eu moro aqui numa cidade e não tem como. Gente, tem pessoas, por exemplo, a Sabrina Nunes, que é um grande case de sucesso, assim, no país. Ela é do interior de São Paulo. E ela é o maior e-commerce de semijoias do Brasil. Então, assim, não importa o lugar que você tá. Óbvio que em grandes centros a concorrência é maior. Então, talvez o teu esforço ali para se destacar, para pensar nas parcerias, no que você vai fazer, possa ser maior. Mas em contrapartida, se você está numa cidade pequena, você tem muita chance de ser o melhor. E aí a minha ideia é crescer para os lados. Então, por exemplo, começar ali em São Luís, que é a capital, e aí me tornar referência como empreendedora no estado, como eu já dei palestra em Associação de Jovens Empreendedores do Estado, em eventos de shopping. Ou seja, eu começo a crescer como figura ali pública, né? Do meu lado empreendedor, e aos poucos você vai crescendo para outros lugares. Então, eu acho que essa é a principal ideia, a pessoa não pensar, ah, eu preciso sair daqui para um lugar maior. Não, onde você tá, você consegue crescer. Basta você realmente ter meta, traçar seu objetivo, buscar qual vai ser o seu diferencial, entendeu? Entendi. Então, assim, vamos aproveitar. A gente hoje está com enfoque para o empreendedorismo mais feminino. Sim. Mulherada, quem quiser começar, quer aprender um pouquinho antes e não sofrer tanto, como você sofreu, como eu sofri, que Aham. foi corte na pele, ter que aprender a lidar com todas as situações, todas as dificuldades, ter que estudar muito para chegar no caminho. Você está falando sobre a mentoria. Explica um pouquinho para que elas saibam disso Aham. e que possam também te procurar. É assim, gente, a mentoria, ela é basicamente um momento que eu vou pegar ali na tua mão e eu vou te ajudar desde tu definir o nome da tua marca, porque eu tava falando com a Rita ainda há pouco, muita gente erra isso. Escolhe o nome que já existe. Então, assim, eu vou pegar na tua mão desde o momento que você escolhe o seu nome da sua marca, que você escolhe as cores da sua paleta de cor, até te ajudar a encontrar fornecedor, porque isso é a maior dor de quem tá começando. Você não sabe onde procurar, quem procurar. O nosso país ele é muito grande e cada estado, cada região tem um forte, né? Então você vai aqui para Limeira, interior de São Paulo é muito forte em semijoias, você vai ali para o sul é muito forte em calçado. Então assim, cada região ele tem um polo ali, né, que vai te ajudar. Então a mentoria, né, não só comigo, mas com qualquer pessoa, é importante porque você economiza tempo. E eu perdi muito tempo quebrando a cara. Então, assim, desde eu comprar R$ 6.000 em embalagem, eu tenho caixa até hoje e a minha logo já até mudou. Então você imagina, tipo assim, hoje eu tô usando ainda um material que eu poderia não ter se eu tivesse alguém pra me dizer assim, olha, o que você menos deve se preocupar agora é com caixa de e-commerce. Faz a caixa básica, bota um adesivo bonito, porque quando você começa, você não precisa mostrar, você precisa vender. Então, se você vai gastar R$ 10.000 com embalagem e você poderia transformar isso em R$ 10.000 em produto, você está perdendo dinheiro. Então, na mentoria, né, o conhecimento ele é libertador, porque ele te ajuda a pular etapas. Não que você não vá vivê-las, mas você vai viver com mais assertividade. Então, uma pessoa que vem para mim hoje, eu ensino ela até montar uma coleção, um mix de produto. A pessoa às vezes quer comprar um pouco de tudo e quer começar a fazer tráfego pago. Mas você começa a fazer tráfego pago e você só tem, por exemplo, esse blazer. A pessoa compra 10 desse, mas compra de 10 cores diferentes. Aí eu faço um tráfego pago para esse blazer marrom. Aí uma pessoa compra e depois eu não Acabou. tenho para vender. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que a gente quer. Em É, cima do que a gente quer, qual produto quer criar. porque assim, é por isso que eu falo que o conhecimento ele liberta, porque assim, às vezes a pessoa, não, eu preciso de tráfego, eu preciso atrair gente pro meu site, mas o teu site não tá nem pronto direito. Não tem um pixel instalado, você não tem ali uma identidade visual formada. Então, pra que você vai fazer tráfego primeiro? Você não tem nem profundidade de produto para gerar um tráfego. Então, assim, tudo isso você economiza tempo e dinheiro quando você busca pessoas que já passaram pelo que você passou. E quando eu comecei a buscar conhecimento nesse sentido, o que eu percebia, que eu ficava muito chateada, é que eu comprei muito curso de pessoas que vendiam algo que elas não viviam. Então, hoje, eu só compro curso, eu faço muito curso. Inclusive, a última vez que eu vim para São Paulo foi para fazer uma imersão de 3 dias de curso. Eu só compro curso de quem já chegou lá ou quem já passou pelo que eu passei. Porque como é que eu vou aprender com alguém
que diz, e a internet tá cheio disso, né? De gente que fala, que construiu, que fez algo que nunca nem viveu. Vamos Então, peneirar as informações, né? exatamente. Então, assim, para quem realmente quer construir um negócio de sucesso, quer empreender, deixar um legado, busque mentores, pessoas. Eu falo até mais, eu falo para as pessoas filtrarem até a quantidade de informação que ela recebe. Porque às vezes você começa a seguir várias pessoas. Ah, não, essa empreendedora, empreendedora, vou seguir, você segue umas 20. Aí cada uma fala uma coisa. Às vezes fala até a mesma coisa, mas com palavras diferentes. E isso, o excesso de informação também te paralisa. Então eu costumo falar, escolhe 5 pessoas para você assistir os stories, para você Que acompanhar. estejam mais envolvidas com a sua identidade também, né? Não Exatamente. adianta você procurar alguém que não tem a mesma identidade, não Exatamente. fala o mesmo linguajar, não tem a mesma cultura. Procure Exatamente. alguém que esteja próximo da sua identidade, aquilo que você quer chegar. Qual é o teu foco? Você quer modelar. Procura alguém que você queira modelar, né? Exatamente. E assim, eu mesma hoje em dia, por exemplo, eu tenho ali as pessoas que eu me inspiro e eu absorvo muito conhecimento de áreas completamente diferentes da minha. Então, por exemplo, eu gosto muito de culinária. Então, eu vou estudando personalidades que estão sendo referência naquele mercado. Mas isso só para eu ter a nível de conhecimento. Às vezes eu tenho um insight vendo alguma propaganda de alguma coisa. Mas para quem tá começando, o ideal é que realmente você foque eu falo no máximo 5 pessoas dentro do seu nicho que já chegaram onde você quer chegar, que já construíram algo que você quer construir. Porque aí você fica absorvendo um monte de informação e às vezes de gente que, sabe, não construiu nada. E aí só tá te paralisando, porque aí você fica se comparando. Você fica achando, ah, mas fulano conseguiu. Ela tá te ensinando a construir algo que ela não construiu, mas que ela vai Exatamente. crescer e vai enriquecer com o seu dinheiro. Eu vejo muito isso, assim. Eu fico, meu Deus do céu, não é possível que as pessoas comprem isso. É, como faturar 10 mil reais todo mês na sua loja? Aí eu vou olhar o perfil da pessoa. A pessoa não tem loja, não tem e-commerce, não tem site, não tem loja. Como é que você vai me ensinar uma coisa que você nem faz? Entendeu? Às vezes a pessoa já teve, e aí beleza. Às vezes a pessoa, né, trabalhou 10 anos da vida e por alguma razão resolveu focar só no digital. E tá tudo bem. Mas eu vejo muito de gente que nunca teve nada ou já trabalhou só para outras pessoas e quer fazer isso. E, gente, o dia a dia, se eu falar assim, meu Deus, tem horas que eu fico assim, gente, onde eu fui me meter? Mas é tão gratificante, assim, às vezes eu tô na rua e eu vejo pessoas usando a minha roupa. E eu sei que é a minha roupa, porque a gente tem uma plaquinha de metal, que é a nossa marca registrada. Então, eu conheço a roupa, tipo assim, óbvio que eu sei a minha modelagem, mas a pessoa poderia copiar e ter a mesma cor, parecida. Mas aquela plaquinha é nossa. Então eu fico tipo assim, aí às vezes eu tô no mercado, assim, na rua, no shopping, aí eu pego meu celular e eu até filmo, assim, porque eu fico boba, assim, não sei fingir costume. Porque é muito gratificante eu ver a minha roupa sendo usada por pessoas que eu nem sei quem são. Às vezes as pessoas me param na rua, assim. Ah, eu comprei na sua loja. Aí você que é a dona da Nietzsche, né? Eu, ah, sou eu mesmo e tal. E antes as pessoas me paravam por eu ser quem eu sou, Emanuele, né? Influenciadora e tal. E hoje as pessoas me param porque gostam da minha marca. Então, assim, isso pra mim não tem preço. Tipo, é muito especial. Então, por mais que seja muito difícil, e tudo que acontece, assim, às vezes de ruim, eu não desisto. Porque é muito bom, assim, você ver, ter esse retorno, sabe? O retorno é positivo, mas a gente tem que ver que a gente, para ter um retorno positivo, nós tivemos alguns fracassos no meio do caminho, Nossa. alguns problemas, não desanimar. Fala pra gente, igual você teve sua virada de chave foi em plena pandemia. Sim. Então, assim, você teve um pouquinho mais de problemas, Não, muita tal- coisa. talvez até menos, porque normalmente algumas pessoas tinham lojas e quebraram antes com a Sim. pandemia. A dor foi algo diferente. Mas o seu, você resolveu empreender dentro do período de pandemia. Exatamente. É porque acabou que eu nem contei, né? Mas eu pedi demissão em fevereiro. Em março veio a pandemia. Só que aí, como eu tinha me preparado financeiramente pra isso, tipo, juntei dinheiro e tal, eu pensei, bom, eu vou aproveitar esse período pra estudar. E aí que eu comecei né? Mas assim, como não tinha uma pessoa como eu, por exemplo, que dá mentoria pra quem quer ter negócio de moda, eu comprei tecido errado. Eu comprei um tecido que ele manchava com o suor da pessoa. Então você imagina, você vai fazer uma roupa pra suar, né? E a roupa transfere o suor. E eu tive que devolver dinheiro para vários clientes. Era um tecido rosa.
Então, assim, manchava a roupa da pessoa. Tipo, se ela tava com o top e a blusa por cima, manchava. Então, assim, eu tive muito. Comprei um tecido que era impossível de cortar com a tesoura. Aí eu tive que investir numa máquina que eu nem tava preparada pra comprar, por falta de conhecimento. Então, assim, eu fui quebrando muito a cara. E mesmo depois de já ter ali aprendido poucas coisas, ano passado, como eu tava te falando, né, a gente investiu numa empresa pra produzir em escala maior, porque a gente começou o atacado. E a empresa simplesmente me deu um golpe. Não só em mim, mas em assim, mais de 20 empreendedoras. Uma empresa de uma influenciadora super famosa, inclusive. E aí, teve tudo isso. Eu fiquei 3 meses sem ter roupa para vender praticamente. Porque eu tinha colocado meu tecido lá, investido dinheiro. Então, até eu tirar esse tecido dessa fábrica para levar para São Luís, pra gente começar a produzir, eu tive que alugar uma casa para começar a confecção, porque até então o meu negócio era pequeno, eu produzia na casa da minha costureira. E aí, como a gente investiu para crescer o negócio, eu tive que fazer todo outro investimento que eu não estava planejando, que eu não estava esperando. E assim, desenvolvi ansiedade, várias outras coisas. E eu poderia olhar para aquilo e falar assim, cara, não, tipo, eu não quero mais. Dá Poderia muita ter dor de desistido, cabeça, né? poderia ter desistido. Mas eu peguei o resto de força que eu tinha e fui, sabe, fazendo o que eu podia. Então, às vezes, eu sei que parece, o importante é não desistir. Mas é. Porque se fosse tão fácil, todo mundo era bem-sucedido, todo mundo tinha empresa, todo mundo era rico, milionário e faturava 7 dígitos. Mas não é. Então é para quem realmente quer. Entendeu? Porque não é fácil. Então, assim, desde o tecido que estragava, tecido de má qualidade, que eu não entendia nada. Eu sou formada em marketing. Eu não fiz curso, eu não fiz faculdade de moda, eu não sabia nada. Eu realmente fui, porque eu encontrei ali aquele nicho, eu falei, eu vou investir. Mas não tinha ninguém para me ajudar. Eu não sabia o que era a diferença de uma poliamida para um poliéster. Eu não sabia o que era um fio de costura, eu não sabia o que. Nada. Eu aprendi sozinha. Então, esse conhecimento que é legal você buscar antes te ajuda, né? A evitar. Mas assim, se eu fosse depender dos meus acertos para ter minha empresa hoje, eu já teria desistido antes de começar. Porque você começa um negócio em fevereiro, março começa uma pandemia, sem saber que dia que a academia vai abrir, quanto que tempo vai durar, como que vai ser. A gente ficou 2 anos. E em 3 meses que eu lancei o meu site, porque eu comecei com o site, eu tive que abrir um showroom, porque a gente começou a vender muito. E aí as pessoas queriam ir na minha casa provar roupa. Eu, não, na minha casa não. E aí eu aluguei um escritório para as pessoas irem lá. Aí começou a crescer, eu transformei esse escritório, dividi em dois. Uma parte ficou estoque escritório, outra parte eu transformei no showroom. E a gente foi crescendo na pandemia, mas poderia não ter sido. Poderia, tipo assim, nossa, pandemia, meu Deus, que merda, vou voltar a botar currículo. Ou, vou esperar o seguro-desemprego acabar e vou botar currículo em empresa. Mas ninguém tava contratando, porque a gente tava na pandemia. E eu já tava com um monte de tecido comprado, porque eu não tinha ninguém pra me instruir, então eu comprei tecido, embalagem. Tipo assim, um caos. Então, eu tinha que fazer, eu não tinha opção. Eu tinha que fazer dar certo. Então, é mais ou menos isso, sabe? É muito difícil. Principalmente indústria, têxtil, é muito complicado. Mas é você ter muito foco e confiança em E você. muita vontade, né? É, Para nós mulheres fortes, desistir não é não é opção. opção. A gente consegue parir, gente. É. Né? Que uma A mulher tem pessoa. a maior dor do mundo, Então, assim, então desistir não pode ser uma opção. tem que ser uma escolha diária, assim. Eu vou fazer isso e eu vou fazer dar certo. Tipo, não importa o que aconteça. Que foi o meu caso. Até hoje, assim, eu tenho perrengue, sabe? Tipo, de tudo. Eu tenho que ficar me desdobrando em várias cidades, porque eu tenho que pesquisar fornecedor. E como eu produzo, né, que eu tô falando, a mentoria, eu dou vários fornecedores pra pessoa. Mas produção é complicado, porque, por exemplo, um estado é bom em fazer isso, outro é bom em fazer aquilo. E como eu tenho muito cuidado com a forma que a roupa vai chegar na pessoa, por eu pagar bem as minhas funcionárias, por a gente ter um ambiente totalmente agradável de trabalho, eu já conheci fábricas de trabalho mão de obra, assim, beirando a escravidão. Então, por mais que o meu custo fosse ser menor e o produto até chegasse, fosse bom, eu não ia ter coragem de ser parceira de uma fábrica dessa para vender minha roupa, sendo que eu levanto tanta bandeira das mulheres, entendeu? Então, assim, é muito complicado você até achar pessoas para trabalhar de forma digna para você, para ter parceiros, né? É a busca, é a importância pela busca de bom relacionamento, você ter pessoas que estejam com vontade de estar ao seu Sim. lado. Então, assim, é muito complicado, porque eu poderia pensar só no dinheiro. Nossa, essa fábrica aqui produz X mil roupas com custo muito mais abaixo do que a outra. Mas eu sei que a costureira tá ganhando, tipo, R$ 2 para fazer aquela calça. R$ 1. Tipo, eu não tenho coragem de fazer isso.
Eu não tenho filho ainda, mas eu quero ter. Então, que exemplo que eu vou dar pro meu filho se eu sou uma mulher que tem coragem de explorar nesse nível as pessoas, entendeu? Então, pra mim não serve. Então, assim, eu fico nessa busca. E quanto mais você cresce, pior fica. Então, assim, né? Então, você tem que... Isso também é importante. Escolher o tamanho que você quer ser. Porque quando você escolhe ali, você quer ser uma empreendedora que tem um negócio para ter uma renda extra ou para fazer um negócio, beleza, eu quero ter um negócio para deixar um legado. Tá, mas que tamanho você quer deixar esse negócio? Você quer ser uma. Porque tá tudo bem. Tem gente que quer ter uma loja e ser bem-sucedido naquela loja. Porque a pessoa quer ter a estabilidade de não ter tantos funcionários, de ter um custo menor, de ter menos problema. Porque quanto menor você é, menos problemas, menos dor de cabeça. Então, até o tamanho que você quer, você tem que Tem que estar decidir. definido. Porque se você quer ser pequeno, pra que que você vai ficar buscando novos canais? Não precisa se desgastar com isso. Faz ali o feijão com arroz, tá tudo certo. Agora, se você quer crescer, você precisa de mais parceiros. Você precisa abdicar muito, por exemplo. Eu tenho 32 anos. Eu quero ter pelo menos 2 filhos. E a gente, mulher, por mais que eu esteja nova, a gente sabe que, né, já chega perto dos 40, vai ficando mais difícil de ter filho, né? De uma forma que a gente tenha mais paciência. Eu não tô nem falando de genética mesmo. Eu falo de paciência, assim, de ter. Você já tá mais Não, você tem mais cansada. paciência. Eu já sou um pouquinho mais experiente com você. Eu tenho 43, tenho dois Aham. filhos. Fui mãe muito jovem, depois mãe muito mais velha. Aí você pegou um pouco dos dois ali, Eu né? não, eu tenho a fase do mais velho, nem não tive tão próxima, né? Aham. Porque você, como empreendedora, também tem que fazer, e como profissional, algumas escolhas, Sim, mas a sua escolha principal está no parceiro que está do seu lado. sim. Então, eu tenho um filho de 20, vai fazer 21, e um que tem 8. Então, Caraca, assim, eu fui ontem. mãe pela segunda vez aos 35 anos. Eu tô nessa meta aí de ter filho por essa idade. Mas por quê? Porque eu sei que agora que a minha empresa tá crescendo, se eu tivesse um filho agora, talvez, eu não atingiria o foco que eu preciso. Então, até aí, tipo assim, você abre mão de muitas coisas. E aí, óbvio que você tem que pesar. Pra mim, não existe o dinheiro no mundo que pague ter uma família. Então, não adianta nada você ter tudo e olhar pro lado e você não ter com quem dividir. Então, pra mim é importante ter uma família, ter filhos, e isso vale muito. Só que eu tô numa fase de crescimento, então assim, uma coisa de cada vez, como a gente falou no início. Não dá pra ter tudo ao mesmo tempo. O meu foi atropelado, tive uma boa parceria, Mas porque como foi é tumultuado. isso que eu ia falar, deve ter sido muito Foram confuso. muitas escolhas difíceis e não dá para ser bom em tudo, em Sim. uma coisa você falha. Aí você deve se sentir culpada. Ah, eu poderia Eu vim trabalhar morar em mais. São Paulo quando meu filho era uma criancinha, era um bebê ainda, e Aham. sozinha. Eu fui mãe de finais de semana durante muitos anos. Imagino como que você deve ter pensado assim. E assim, gente, acontece. Só que se você tiver um planejamento e puder se organizar, que é o que eu tento fazer e tento falar para as pessoas fazerem, é muito melhor. Mas às vezes a pessoa tem um filho e se encontra na condição de fazer dar certo o negócio por conta do filho. Por exemplo, a Natália, da Natália Beauty. Não sei se você conhece, é uma empresa. Inclusive, ela é daqui de São Paulo. Não sei se ela é daqui, mas a empresa dela tem aqui. Ela fazia sobrancelha e ela foi mãe solteira por um tempo. E ela se viu, tipo assim, com dívida sem ter até onde morar, mas ela tinha um filho. E ela olhava pro filho Ela se dela e refez. ela fazia, não, eu preciso dar certo pelo meu filho. Então, assim, se for pra ensinar um caminho mais fácil, né, escolha as etapas. Até pra você poder viver, né, cada uma de uma forma mais tranquila. Óbvio que não é. Porque eu acho que a partir do momento que você tem um negócio, já é um filho. Então, quando você tiver um filho de verdade mesmo, né? Mistura muitas coisas, mas se você pode, eu, por exemplo, se eu posso ter a opção de esperar um pouco, eu quero esperar para poder focar no meu negócio. Mas às vezes você não tem, e às vezes, por exemplo, você separou. Eu tenho várias, já tive alunas que separaram e o marido era o provedor e ela se viu ali sem profissão, sem renda, com um filho e começou a empreender por causa disso. Acho que o que não pode ter é desculpa. Exatamente. Porque você tem uma história, você tem a facilidade, hoje você pode optar por seguir o Sim, caminho passo a passo. O meu caso foi tumultuado, da sim, Natália foi uma outra forma sim, tumultuada. exatamente. Então, somos pessoas completamente diferentes, passamos por situações difíceis em momentos diferentes, Sim, mas uma coisa se identifica com todas nós: é vontade sim, e persistência. exatamente. Resiliência é, acho que, a nossa Não, isso aí. É. palavra-chave.
para qualquer empreendedor, né? Mulher, homem, enfim, ser resiliente, porque vão surgir, né? Às vezes são filho, separação, ou dois empregos ao mesmo tempo. Quando eu comecei a revender, eu era CLT e revendia, então o tempo que eu tinha era de madrugada. Então eu ia embrulhar pedido de madrugada. Eu chegava a dormir assim 4 horas no dia, 3. Porque era uma fase. Então, assim, quando eu falei de filho, eu tava falando mais de fases, né? Você respeitar as fases. Às vezes tá numa fase muito conturbada. Você tem que cuidar de filho pequeno. Às vezes ainda é o CLT e o empreendedorismo é uma renda extra. Às vezes você começou agora e veio uma pandemia. Então, tudo passa. Então, quanto mais preparada você tiver para lidar com as fases, mais segura e forte você vai sair de cada etapa. Por mais que doa em algum momento, alguma coisa ou outra, entendeu? Entendi. Ó, eu vou dar uma encerrada aqui, pessoal. Emanuele, obrigado. Ai, Muito obrigada eu, obrigado. Tá sendo um adorei. prazer te conhecer. Se despede do pessoal, fala sobre a sua mentoria, Ah, chama atenção, mas eu queria agradecer vocês. Compartilhem, comentem a gente. me sigam no Instagram. Curtam, sigam ela no Instagram, me sigam também, por favor. Gente, foi um prazer estar aqui. Meu Instagram é @EmanueleMourão. Então, quem quiser, lá no meu link da bio, inclusive eu tenho um grupo gratuito só para empreendedoras no Telegram. Então, assim, independente se você gostou de mim, quer acompanhar mais o meu trabalho, quer conhecer outras mulheres com histórias parecidas e completamente diferentes, lá na bio do meu Instagram tem um link que é de graça, então você pode entrar, ficar à vontade. Eu tô sempre dando dica de podcast, livro, dicas de vendas, enfim, de forma gratuita. E para quem quiser ser minha aluna, também tem um link lá no link da bio, tem um linkzinho para você poder entrar em contato comigo e eu te explicar de uma forma mais detalhada. É 100% focado para mulher e para quer ter, né, negócio de moda. Então você entra em contato comigo que vai ser um prazer te ajudar e te contar um pouco mais da minha história, né, e te ajudar aí na tua história também. Então, muito obrigada, pessoal. Tchau, gente, até a próxima. Até.